Bom, Lilian, obrigado por ter... Não, de novo. Foi agora. Lilian, primeiro de tudo, muito obrigado por ter aceitado o convite, participar. E eu queria te fazer a primeira pergunta. Quem é a Lilian Maus? Começar pela pergunta mais difícil, né? Sempre. Primeiro, porque a gente falar sobre identidade ou quem é, na atualidade, é um dos temas mais difíceis, né? Poder entrar nessa questão do quem sou eu, né? Sem querer se enquadrar em nichos e já a partir de definições estanques. Então, acho que, em primeiro lugar, frente a toda essa discussão identitária e de representatividade que a gente vive hoje, que é uma batalha importante e com conquistas muito pertinentes, é importante também não perder o que eu acho que é a minha essência, talvez minha essência escorpiana, para quem acredita, né, em horóscopo e essas coisas. Esses oráculos, eu acho que, independente da onde a gente coleta, né, de que ponto de vista a gente se apropria de um oráculo, acho que sempre nos ajuda a pensar sobre a gente mesmo, né? Qualquer tipo de oráculo, ele é uma espécie de espelho ali, provisório, que tu lança a mão da tua própria projeção de imagem e de raciocínio em cima. Então, voltando para a pergunta, quem eu sou, acho que é importante dizer que eu estou Lilian, né? Alguma coisa nos dias atuais, que é o que eu vou focar aqui, que é essa pessoa que tem um interesse enorme, uma incomodação ou uma inquietação, melhor dizendo, interna, que está sempre em busca de se descobrir, se redescobrir, se transformar. Então, voltando lá para o início do papo, a minha essência é gostar muito de transformação e de transbordar essa transformação interna para grupos nos quais eu me envolvo e provocando pessoas que estão ao meu redor a proporem, né, por elas mesmas essas transformações nos seus contextos. E eu acho que essa minha paixão pela transformação, e daí eu digo que minha infância e adolescência acho que foram as fases mais complicadas de borbulhamentos internos, assim, e questões existenciais mais complicadas foram nessa fase, no sentido de que eu achava que eu tinha que encontrar uma identidade. Como todo artista, todo não, mas a maioria, né, acho que uma das motivações que leva uma pessoa a escolher arte é justamente as inquietações internas, onde ela acha que não se enquadra exatamente em lugares que já estão prontos no mundo para, né, para grupos, né? A gente se sente muito peixe fora d'água sendo Sim. artista. E acho que essa experiência de me sentir sempre uma estranha no ninho, ou um peixe fora d'água, ou uma ovelha negra, embora de pele branca. Aliás, nasci branca em Salvador, né, uma baiana, cidade 95% negra, então isso também né, é uma situação que era realmente diferente do que eu via ao meu redor, né? E eu acho que tudo isso fez com que eu, até hoje, persista muito em não me deter em uma única atividade, tendo uma clareza muito grande do que é, né, o meu projeto de pesquisa, o que é o meu trabalho, essa fronteira entre o que é a Lilian pesquisadora, o que é a Lilian professora, o que é a Lilian artista, o que é a Lilian curadora, o que é... Então, às vezes parece um desatino, tem pessoas que podem me achar um pouco irresponsável por estar exercendo muitas funções, e para algumas pessoas, se tu faz muitas coisas, tu não faz nenhuma bem. E eu não acredito nisso. Eu acho que a gente, na minha experiência de vida, ao menos, né, não sei como é para os outros, mas
para mim, a possibilidade de viver várias vidas numa só sempre foi um estímulo para me tornar artista. Não me tornei atriz, nem fui para a área do teatro, mas eu acho que em artes... Não pretendia, acho que eu sou um pouco tímida, assim, para isso. Já fui mais agora, como professora também, e como... Em artista a gente vai perdendo um pouco a timidez, né? Não fico mais vermelha, assim, com tanta facilidade. Ficava vermelha, ficava rosa, assim. Rosa, era uma coisa terrível. Agora eu vou ficar, ó. Mas, enfim, acho que tudo isso foi... o próprio hábito de falar em público, de ter que se colocar, vai, acho que quebrando esses paradigmas, né? E essas dificuldades. Mas me fez aí, então, voltar para essa situação de ser artista, para poder me permitir aí viver e me aproximar de muitos mundos. Eu acho que a arte, mais do que qualquer outra área, é um ambiente, aí, um campo muito transdisciplinar por natureza e que permite mergulhos interiores aí muito profundos. E elaborações com relação à linguagem mesmo, a construção de uma linguagem, né? A construção de uma expressão, como eu expresso isso, que é um mistério, essas sensações, essas emoções que a gente sente, ou mesmo essa curiosidade sobre o mundo, sobre as coisas, sobre a comunicação entre as pessoas. Então, eu acho que é um campo, por isso que falar da Lilian sem falar da Lilian artista é tão difícil para mim. Sim. Porque eu realmente vivencio a arte desde a hora que eu acordo, né? E não vejo ela restrita apenas a esse ambiente de museu, ou de galerias, ou de circuitos de mega eventos. Eu acho que a arte genuína, ela realmente se dá nessa poesia do cotidiano, que às vezes não tem uma hora para acontecer e que faz a vida ter um pouco mais de sentido, além daquele automatismo de acordar, tomar o café da manhã, comer, ir trabalhar, né? Dormir, trocar meia dúzia de palavras ali com a família ou com seus amigos e colegas, e deu, né? Então, sobretudo na pandemia, a gente pôde ter para quem tem sensibilidade, né, pode ter essa visão do quanto a arte é, sim, e foi muito importante nesses tempos aí que ficamos em casa simplesmente tratando de sobreviver, né, e para não enlouquecer, né. Com certeza vimos muitos filmes, né, muitos começaram atividades aí ao longo da sua estada em casa, que nunca se pensaram antes fazendo, né, e desenvolveram aí muitas habilidades. Um retrato disso é também a crescente busca de estudantes que se inscrevem no vestibular para artes visuais. Aumentou, né? O número? Aumentou muito, estamos média de quantos, mais ou menos? 7,8, algo assim, quase 8 por vaga. E entram quantos? São 80 ainda? Entram 80 e... 88, se eu não me engano. Por aí, mais ou menos. Temos aí um curso com muito mais disputa do que outros, e até passamos a arquitetura, né? Na disputa de densidade, né, por vaga. Então, acho que sim, as pessoas cada vez mais se voltam, a gerações mais novas, a áreas criativas, frente ao automatismo aí, né, das rotinas, e talvez também a mediação de plataformas criativas, né, que exigem esse trabalho de criação em todas as profissões, né? Sim. Hoje em dia, quem não precisa de uma interface num celular que seja amigável o suficiente em termos de imagem para acessar uma informação do seu trabalho, seja ele qual for? Então, acho que tudo isso afeta muito, né, esse interesse. E, de novo, voltando a quem é a Lilian, acho que sou uma eterna curiosa, inquieta e multitarefas, assim. Adoro fazer muitas coisas ao mesmo tempo, no mínimo 2. Porque acho que essa foi uma forma de talvez balancear essa ansiedade, ou esse que hoje chama, né, déficit de atenção, ou sei lá o quê. E eu sempre tive mais foco olhando para duas coisas, assim, né, e vivendo também ciclos de trabalho. Então,
ou de experiências, né? Sim. Me dedicando muito intensamente. Tem gente que fala... Eu adoro pedalar também. Tenho esse lado de atleta. Né? Mas é bom, sim. Não, o corpo é muito bom, né? A gente é um corpo. E tem um professor meu, um colega de pedalada e tal, que dizia que cada um tem que se descobrir num ritmo, né? Tem gente que é muito leve e rápido, né? Gosta de pedalada, assim, colocar mais leve e mais velocidade. Eu gosto de né, mais intensidade, então mais esforço e menos giro. E acho que isso é em tudo. Assim, eu gosto de intensidade, né? De muita força. Muita força num tipo corredor de curta distância, sim, sabe? Não maratonista. Sim, é um tiro. O tiro, eu gosto de tiro. Então, para isso, eu preciso estar sempre envolvida em projetos um pouco mais curtos do que normalmente as pessoas se envolvem e variados. Então, ciclos variados de coisas que eu me dedico por temporada, vamos dizer assim. Então, não sou... Se fosse artista, não gostaria de fazer novela, mas filme, algo assim concentrado. Sim, curtas. Curtas, coisa assim, mais concentrado. É isso. Ótimo. Me diz uma coisa, como é que tu percebe? Porque assim, tu teve uma experiência, um bom período, tu também é produtora, né? Um bom período frente e junto, não sei se frente é a palavra, mas junto na ateliê subterrânea. Que foi de 2006 a 2015. Isso. Foi isso mesmo? Como é que tu percebe hoje a cena artística, nos referindo especificamente a ações coletivas, iniciativas coletivas, dentro do nosso campo, no campo da arte? Vivemos, né? Eu acho que a gente pode fazer um comparativo, né, nesse... Tá. Foi interessante que há pouco tempo eu fiz uma conversa a convite do Munir, até lá na URGS, professor Munir Clant, com o Guilherme Dali, né? Do IU, isso. E a gente falou justamente disso para uma geração de alunos que estava escutando e que, né, pôde, enfim, entender um pouquinho, talvez, das diferenças aí ao longo desses 20 anos, em especial dos últimos 15 anos, né, no circuito da arte. É de 2000 para cá, né, eu estava pensando, porque a partir de 2000 ele teve uma mudança muito forte, tanto das instituições, que a gente tem aí um fortalecimento de instituições culturais vinculadas a bancos, a fundações, né, que não passa a não ser só iniciativas governamentais diretamente, mas intermediadas por ONGs, por OCIPs, por leis de incentivo, enfim, tem toda essa mudança. Tinha políticas públicas mais efetivas. De legislação, né? Surge aí a Bienal também, todo esse contexto. E as leis de incentivo, e a gente tem uma virada de chave aí, né, para essa possibilidade dos editais, que na época era uma inovação e estavam sendo editais públicos para projetos culturais. Sim. E nessa época na arte, e na cultura, de modo geral. Tínhamos aí uma centralização a partir enfim, ali do governo Lula, basicamente, né? Por 4-5 que deu Isso, 4-5, exato, que foi mesmo. Isso, que foi essa centralização e fortalecimento do Ministério da Cultura e possibilidades aí de mais circulação de artistas via fomento, que a gente aplicava e concorria, enfim, a essas ajudas, tanto para viagem quanto para residência fora do Brasil. No Brasil também, né? No Brasil, tinha editais próprios para isso, para passagem, basicamente. Isso é uma coisa que eu sempre achei legal nos projetos da Funarte nessa época, era que permitia, vocês participaram do Conexões? Ou do Redes, foi do Conexões?
Que tinha o viés de levar gente daqui para lá, trazer gente para cá e fazer essa movimentação, isso, né? Mas a gente participou do Redes também. Nem em relação à Funarte, que era um órgão que se fortaleceu nesse período. Não, foi só como um exemplo, assim, de que tinha essa mentalidade de circular a coisa, né? De fazer... Dentro do Ministério, então, tínhamos a Funarte, mas tínhamos também edital de intercâmbio, edital de mais voltado para pesquisadores, para artistas, né? Que queriam levar a cultura brasileira para fora. Então, não era só para artista esses do MINC também. E aqui localmente também tinha, né? Isso. Tinha o Funproarte. Isso, que são fundos daí mais próprios para arte, né? E não, assim, cultura de uma maneira geral, porque nesse edital de intercâmbio poderia entrar sociólogo, enfim, áreas, assim, afins, né? Para essa divulgação. Então, era basicamente iniciativas novas que surgiam com um fortalecimento, momento de ascensão desse fortalecimento do MINC, depois de muitos anos também de marasmo, e começo de criação. Eu adoro, assim, quando a coisa está começando. Pegar as coisas começando, para mim, é sempre um luxo. Por isso que eu acho que eu estou sempre inventando coisas novas, assim, para estar sempre nesse start inicial, que é esse bombardeio de ideias. Energia do início. Adoro a energia do início, assim. Não sou tanto da energia da manutenção. Prefiro deixar o terreno preparado para alguém que tenha mais esse perfil e ir tocando dia a dia e tal, porque eu acabo, com o tempo, cansando um pouco de rotinas muito estanques. Bom, então, pegamos todo esse momento. A Subterrânea veio dentro de um contexto muito específico, que era, encontramos uma sala barata. E, frente a esta sala barata e esses editais que começavam a surgir, primeiro a gente começou fazendo iniciativas totalmente independentes, que eram possíveis graças a esse tempo dedicado, porque para fazer coisas a gente tem que ter ou dinheiro ou tempo. Não tínhamos o dinheiro, tínhamos o tempo e a juventude. Deve ser, não sei. Exato. Não é o caso, a gente não tem aqui no Sul tantos, assim, artistas abastados e que são filhos de pessoas muito importantes herdeiros e tal, como é o caso de muitas iniciativas do Sudeste. Sim. E então não era por aí a nossa coisa. E o nosso métier. Então, fizemos acontecer com a força realmente de tá entusiasmado com ideias que eram na época muito sedutoras para a gente, de criar um espaço em que a gente tivesse liberdade, 2, zero burocracia, 3, pudesse trabalhar com os amigos e pudesse aprender com artistas que a gente admirasse. Então, era isso, assim. Que a princípio era para ser um espaço para vocês, digamos assim. Isso, né? para a gente. Ateliê propriamente como ateliê, mas nunca foi um espaço que surgiu como ateliê só. Sim. Porque todos do grupo tinham uma ideia de que era um ateliê especial, não era um ateliê fechado, porque daí a gente podia ir para qualquer lugar na Zona Norte, mais barato ainda, né? Ou nos fundos de casa, ou numa garagem, e nesse caso, ou num quartinho. E nesse caso, a gente, não por acaso, alugou aquela sala, que era uma vitrine para uma rua movimentada, na divisa entre Independência e Bonfim, um bairro bem agitado culturalmente, com um movimento de pessoas. Então, nunca foi um ateliê pensado para ficar lá abaixando a cabeça e trabalhando até construir uma obra para mostrar para alguém que fosse lá, nos visse, descobrisse o talento e levasse para algum lugar. Não, nunca foi isso. Então, acho que frente a isso, nunca foi um ateliê também que a gente conseguiu se isolar muito. Isso lá, pelas tantas, teve suas perdas e teve seus ganhos também. E sempre, naquela época, não tínhamos rede social. Era assim, tinha Orkut, aí depois veio o Facebook, que já foi uma super inovação, com aquele negócio de eventos. E mais pro final, pegou o Twitter ainda, né? Isso, mais pro final pegou o Twitter. Mas nos anos iniciais não tinha nada disso, só tinha o site que a gente fez logo, porque tínhamos esse expertise no grupo, né? Eu e o James trabalhávamos na época com tecnologia e tal, e ele era designer de web.
Então, toda essa coisa, assim, ajudou também a ter a documentação que tem até hoje no ar e tudo. Tá, o site está disponível ainda, né? Tá. Tivemos algum problema de domínio, porque acabou o servidor e tal, Sim, nesses tempos, mas tá ali, lá, eu entrei lá. esses dias Exato, aí, tá ali. Tem alguns links até que tem que ajustar. Mas, enfim, temos backup de tudo, tá lá, ok. E não tinha, então. Então, como que a gente conhecia pessoas? Aí, de novo, o que foi importante tu falar aí dos grandes eventos da cidade, que não dá para pensar em rotas alternativas ou em fazer né, projetos inovadores sem comparar. A gente tem que sempre comparar o que é inovação dentro do contexto que a gente está, né? Claro. E, na verdade, tínhamos aí instituições já bem sólidas nessa época, né? Já tinha Santander, já tinha Fundação Iberê, e estava sendo construída no começo, aí logo ficou pronta, enfim. Então, tínhamos a Bienal do Mercosul se fortalecendo cada vez mais, dentro de um circuito de ascensão também. E todos esses eventos, instituições, mesmo que a gente propusesse alguma coisa totalmente contrária, às vezes, ao que estava sendo executado nesses locais, a gente estava dentro desse contexto e tinha total consciência disso. Então, quando vinha alguém de fora para ir em algum desses lugares, a gente aproveitava também, fazia esses aproveitamentos de agenda, até porque cada artista, curador, pesquisador que vinha para alguma coisa queria saber o que era do lugar, né? E aí, o que tem aí para ver de novo, existimos nós, né? Sim. Cada vez mais, claro, no começo ninguém conhecia, mas aí depois fomos fazendo coisas. Tem que ter uma insistência um pouco. Isso, também, né? E na verdade a nossa geração, aí do começo de 2000 como atuação, né? Tem um perfil muito diferente do que a gente encontra hoje, que nós não tínhamos essa facilitação das redes sociais e desses contatos que surgem da internet, de pessoas que tu jamais conseguiria e-mail e dados, assim, Sim, se tu não tivesse realmente trabalhado com essa pessoa. Então, o filtro já existia aí. Ninguém conseguia contatos sem fazer alguma coisa no mundo concreta. Então, na verdade, primeiro trabalhar. Depois vinham os contatos, na medida que tu executava coisas que geravam situações reais de importância. E não coisas criadas no marketing e tal, como hoje tem. Fake news tá aí. Sim. Às vezes é um evento incrível que bomba no mundo inteiro que é pura mentira. Não existiu aquilo. Nessa época não existia essa lorota, até porque as fotos, não tinham essa qualidade, os aplicativos para enganar tanto. Para enviar uma foto era mais xarope também. Isso, era tudo assim, a falsificação era muito mais difícil não existiam, a computação gráfica estava tão aquém que logo tu via quando era colagem, quando era uma coisa por melhor que fosse, né? Por melhor que fosse, E hoje em dia, com filtros e tal, a realidade e a ficção está completamente... Não se sabe, a menos que tu seja especialista daquele software ali, se aquilo é verdade ou mentira. Então, só frente a isso, é uma mudança abrupta. Não dava para sair enganando todo mundo como hoje... É muito fácil com uma conta de Instagram, ou sei lá, de qualquer outro aplicativo, Twitter e tal. E, então, somos uma geração que acreditou e acredita muito no fazer acontecer. Fazer por onde? Né? Que tem uma coisa punk aí de faça você mesmo, que tem a ver com esse desdobramento dos 80, 90, né? Onde a gente viveu aí a juventude. E, né, assim, passamos para a adolescência nessa fase. Desculpa, eu te perguntei assim, porque a gente surgiu nesse período também, né? Na Panorama Crítico, junto. Tinha uns outros espaços, uns outros barulhos em Porto Alegre acontecendo, dentro desse mesmo viés. Mas também tinham oportunidades para quem estava buscando, obviamente. Como é que essa gurizada, o jovem artista, estudante, em Porto Alegre principalmente, como é que consegue começar? Pois é, na época também tínhamos essa... Também que essa pergunta era a mesma, né? Exato. Era a mesma. E aí a gente criou um espaço para a gente poder começar.
Mas essas iniciativas, essa vontade, tu tem visto? Na verdade, complicado falar assim, tem né, essa genericamente. vontade. Os alunos, sou hoje professora no Instituto de Artes, né? Mudei de aluna para professora nesse meio tempo. Então, muita coisa mudou, né? Tô do outro lado da poltrona, da sala, da mesa, como a gente está aqui. Mas os alunos hoje, uma das principais questões deles é isso, eles querem se profissionalizar, expor, né? E eles não fazem a menor ideia do que é um museu, nem frequentam exposições, mas querem expor. Então, é bem estranho para mim, assim, entender isso. Em primeiro lugar, para expor eu preciso, é que nem como Sabe que eu que quero. É uma exposição? Primeiro, eu quero ser poeta, porque há um tempo atrás também era moda ser poeta, né? E essas modas vão acontecendo, assim. Tô até falando em tom de ironia, porque é mesmo, são assim. Tem os modismos, tem os modismos, né? As tendências que a gente vê ali. E, na verdade, não dá para ser poeta sem ler poesia. Não dá para escrever sem ler. Não dá para expor sem ir a exposições e sem ver ao vivo. Porque qual é a diferença, né? No cinema, tu vê de casa, é diferente já da sala escura, mas tu consegue ver. Agora, uma pintura, um trabalho mais complexo de exposição presencial, não tem como não ir ao local, porque às vezes até o cheiro importa, a luz, tudo é muito diferente. Então, não é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa, né? Mas tem obras que perdem muito sem essa presença. E não tem como criticar as instituições, nem conceber exposição alguma, sem conhecer a história das exposições, sem vivenciar maneiras de fazer curadoria, maneiras de apresentar o trabalho, maneiras de montar o trabalho, maneiras de, sabe, é uma coisa assim, um pouco, não está num post de Instagram com 10 linhas a receita do bolo. E se tiver, esse post é uma piada, porque para quem entende do assunto vai dizer, gente, isso tá, mas é muito beabá e ao mesmo tempo tem um monte de falha aí, porque não dá para resumir a ópera em 10 linhas ou em 1 minuto. 140 caracteres. Exato, não dá. Então, assim, acho que tem uma diferença aí. E também não estou dizendo que o circuito de exposição é o único, uma única forma. Não. Nem foi essa a intenção da pergunta. Nem foi essa a intenção da pergunta, que eu sei. A gente já trabalhou junto tantas vezes, né, Alexandre? Mas realmente é um meio que trabalha com este formato. E que também tem outros tantos formatos. Mas se a pessoa quer, e eu noto que os alunos querem, tem que, no mínimo, conhecer. E isto, a rede social, parece que deixou essa geração um pouco sem entender que ler a respeito de não é a mesma coisa que viver no plano físico e real uma situação de uma percepção que é para além da mediação da plataforma virtual. Ler a respeito de não é o mesmo que vivenciar. Assim como eu posso falar sobre arte, mas eu fazer arte é outra coisa. Sim. Então, essas coisas fazem diferença. E isso que a gente está tentando trazer eles para o plano real de novo. Porque mesmo essa situação de ter ficado isolado em casa fez com que existisse um gap aí dessa geração que hoje tem 20 anos, que realmente eles não fizeram nada além de ler sobre alguma coisa. Muito louco pensar isso, né? Os alunos de arte, e não estamos falando de história da arte, né? Não. Alunos de prática, digamos assim, né? Exato. Que deve ter alguns que nunca entraram numa exposição. Exato. Eu tô rindo porque pra mim é meio surreal, assim, pensar eu também não entendo como alguém escolhe fazer um curso sem nunca ter ido, por exemplo... Tudo bem que deve ter alguns que têm um interesse na área mais pro lado do design, aquela coisa, mas mesmo assim, né? Sim, mas pra gente é estranho. Pra gente que tem outra formação. Eu não tô dizendo que talvez eu não o curso tô falando como crítica. mude. Tô falando com estranhamento que me causou ouvir isso, mas... talvez o curso até vá mudando, né? E, ao mesmo tempo, tem essa necessidade de fazer exposições, de montagem, dessas coisas que são bem próprias do circuito, assim, institucional da arte, né? Mas eles não entendem muito ainda, em geral, o campo de arte contemporânea.
Eles vêm de uma outra vivência que é, sei lá, talvez ter visto exposição Que não de é Van só o Gogh, fazer, né? essas coisas. Tem toda uma rede de Essas exposições de imersiva. imersiva, isso. Tem uma no essas Rio coisas. agora, se não me engano. Sim, então, eu não sei, é uma geração que tem outras experiências, né, mais vinculadas ao pop e aos desdobramentos disso em plataformas virtuais com uma arte instagramável. E nem toda a arte consegue ser e se pretende ser instagramável, né? Porque ninguém é refém de uma plataforma que daqui a 2 anos vai ser substituída por outra, É né? uma empresa privada, né? Exato. Então tem muitos cuidados que a gente tem que ver, porque a gente não pode mudar um curso inteiro que tem Sim. uma história de Não, mais de nem. 100 anos por causa de uma plataforma que daqui a pouco vem outra, né? Então, na verdade, a gente precisa se transformar para absorver o que é o mundo atual, mas ter muito cuidado, ainda mais quando é software proprietário, esse tipo de coisa, quando é uma empresa e tal, para manter também uma crítica a um mundo que já está saturado de imagens sem pensamento crítico e sem análise, né? Talvez a universidade, se não for na universidade que a gente se debruce um pouco mais de tempo sobre uma única imagem, em que lugar é esse que a gente vai ter esse tempo, né? Sim. E esse tempo de reflexão nem sempre é o tempo do circuito. E aí eu acho que recai sobre uma coisa que a gente começou aqui a falar nos bastidores, que é quando a gente está trabalhando com produção cultural e ali super afoito para montar, para divulgar, para fazer acontecer, nem sempre a gente tem oportunidade de parar, pensar, respirar, porque a gente tem que dar conta de um monte de coisa e quando envolve financiamento e outras pessoas que tem uma relação de trabalho aí formalizada muitas vezes, a gente não tem mais todas as liberdades que só existe na imaginação. Assim, enquanto o projeto é uma ideia... É fácil. É fácil. Entre aspas, né? Exato, é fácil, mas ter uma ideia na cabeça é a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho 5 aqui, enquanto eu falo contigo, surgem ideias. A Maria Ivone, professora do Estudo de Arte, sempre me dizia que os alunos, na época, tinham ideias mirabolantes. Ela falava, tá, e aí agora, põe no papel e vamos fazer. Aí dava umas 2 semanas depois, o aluno vinha com uma proposta completamente diferente, porque dava trabalho fazer o outro. Aí ela sempre usava o termo, eu penso, logo desisto. Eu não sei se ela que inventou isso. Eu trago pra mim isso até hoje, assim. Penso, logo desisto. Nossa, essa frase da Maria Ivone eu não conhecia. Penso logo, genial. não sei se é dela ou não, mas ela falava pra mim toda... os alunos viam que eu era monitor da escultura, né? Sim. Ela dizia, não, os alunos vêm aqui com ideias mirabolantes, tá, vamos pôr no papel, vamos tocar adiante, te ajudo. Morria o assunto dela, eu penso, logo desisto. Agora, como a gente curricularizou a extensão, muita coisa mudou. Sim. Então, o que acontece? Esse semestre eu estou ministrando uma disciplina que tem metade da carga horária é extensão. Então, são projetos que eles precisam desenvolver. Legal. Para executar no plano real da comunidade, com pessoas reais. Excelente. Excelente. Exato. E isso gera um desafio enorme. Eu não quero trabalhar com o modelo de vamos produzir a metade do semestre trabalhinhos aqui enfurnados no ateliê e levar para algum lugar para mostrar para alguém que está precisando ver a arte. Quem diz que está precisando ver arte? Exatamente. Começa por aí, né? Começa por Quem aí. diz que eu quero? Então, eu não gosto de trabalhar com disciplinas de carga horária de extensão. Eu acredito que, primeiro, não é o que eu quero e nem o que o professor quer. É que comunidades que a gente vai escutar. E que instituições que a gente vai conhecer. Aí, depois disso, é que a gente propõe um projeto. Que, no meu caso, tem que ter a ver... Alguma coisa tem que ter a ver com pintura. Sim, com a disciplina um pouquinho tem que ter. Né? Isso. E aí executamos o projeto num acordo aí entre... universidade, entre instituição, experimentamos algumas ações e aí o feedback. E é bonito porque não precisa dar certo. Pode acontecer um monte de coisa que não deu certo, frente aos objetivos que a gente traçou. E tudo isso gera um aprendizado enorme. Então, mesmo quem pensa num modelo de extensão mais unidirecional e menos
concebida coletivamente, no caso de levar uma coisa pronta para algum lugar, que passe umas pessoas ali, mesmo isso gera uma discussão importante para entender, né, o que é esse feedback, quebrar também certos paradigmas e preconceitos que existem entre a função do mediador, do montador, do burocrata, que muitas vezes é um artista que assumiu isso, né? Do artista, do curador, e cada um ali poder juntos fazer algumas coisas, porque embora a juventude tenha vontade de fazer exposições, eles têm, em geral, uma vontade de expor o seu próprio trabalho, e deu. Agora, até conseguir fazer entender que nada no mundo se faz sozinho num quarto, é bem difícil, porque tem pessoas que realmente estão sozinhas no quarto, botam uma câmera ali, ficam falando pro além, e de repente tem um monte de likes e existe no mundo deles, dos likes, né? Mas isso é 1 em 1 milhão, não dá para tu fazer uma faculdade disso, porque isso não é garantia de nada. E, ao mesmo tempo, mesmo uma pessoa assim, lá pelas tantas, vai ter que contratar alguém para e lidar com muitos patrocinadores, com muitas pessoas, com uma gestão profissional de carreira. Então, assim, por mais que eu trabalhe sozinho no quarto e não veja ninguém a cada mês, presencialmente, eu lido com pessoas o tempo inteiro, pessoas que me escutam, pessoas que me criticam, pessoas que eu preciso pedir apoio, pessoas que, né, vão me auxiliar nessas, né, porque uma hora não dá mais para tocar a vida sozinho. Sim. E aí, nisto, vem os desafios de viver coletivamente, que eu acho que é fundamental se dar conta que o ser humano é um ser social. Antes de ser um indivíduo, a gente nasce graças à gestação de alguém. Ninguém nasce sozinho. Tem que ter pelo menos uma pessoa junto, que é essa mãe que vai parir. Nem sempre se ela estiver fora, sozinho, sozinha. Mas é isso, sabe? Ninguém nem morre nem nasce sozinho, não é aqui. E mesmo quando a gente nasce e morre, precisa no mínimo de um médico ou um advogado para protocolar isso. Alguém no cartório para fazer Exatamente. Então a vida não é, nem para morrer é fácil. Então, sabe? E isso eu acho que trazer à tona é muito importante, porque às vezes se tem toda uma formação artística de achar ainda naquele romantismo, que é uma garrafa de vinho, uma taça, ou um ateliê com uma música sugerida, e numa playlist X e um cavalete na frente, e o gênio vai descer do céu e encarnar. É o estereótipo exótico aquele do... não dá, sabe? Isso não dá. E por isso que as aulas também, no mínimo 10% do nosso currículo, tem que sair um pouquinho desse banco e do cavalete ou da sala de escultura, ou, né, para poder ver no mundo o que é que isso está impactando ou não, ou o que isso está fazendo transformar. E daí voltar para o ateliê, sim, é importante. Sim. Mas voltar com consciência, não adianta só... Porque senão não precisa uma faculdade de arte. Eu posso pintar no meu quarto e era isso. Não tem para que institucionalizar uma coisa assim, não precisa. Né? Então não é o objetivo é fazer... Na teoria, quem faz uma faculdade de arte está buscando algo mais, né? Isso, do que... Aproveitar esse gancho aí que tu estava falando dos projetos de extensão, do projeto, né? Do ponto de vista da prática poética e da história e teoria e crítica da arte, como é que tu percebe a aproximação da academia, no caso a faculdade de artes, com o público mais amplo? Tu estava falando que esse teu projeto tende a levar para fora da faculdade, digamos assim, né? E no sentido de levar essa pesquisa acadêmica para um público maior, uma vez que tu tem esse teu projeto de extensão, que é o Histórias e Práticas Artísticas. Uhum. Fala um pouquinho do projeto. Ele é teu, entre aspas, digamos assim, ou é um projeto teu com a Camila? Na verdade, assim... Como é que funciona a organização? E depois fala um pouco do projeto e como é que tu vê essa... Tem duas coisas, né? Atualmente, pelo MEC, nós somos obrigados institucionalmente, todas as universidades,
públicas e privadas a fazer 10% do currículo como extensão. Isso vai crescer. Carga horária, inclusive, né? Isso, carga horária de curso. Então, existem projetos que são disciplinas, na verdade, e que essas disciplinas executam parte, como eu citei o exemplo de 50% de extensão, e existem os projetos ou programas, que são um pouquinho mais... Um programa é um guarda-chuva de projetos e é mais extenso. Dá para fazer até 3 anos um programa. E aí pode ser renovado, enfim. E tem que ter alguns protocolos que um projeto não precisa porque é menorzinho. Então, este que tu falou é um projeto grandão, é um Histórias programa. e Práticas Artísticas é um programa, na verdade. É um programa e é um programa que surge não da minha necessidade pessoal, mas surge da necessidade do DAV de enfrentar DAV é o a Diretório extensão. de Artes Visuais, né? É o Departamento de Artes Visuais. Departamento, desculpa. Não, mas tá tudo certo. Siglas. E então surgiu essa necessidade, a chefia e direção me solicitou, por conta da minha experiência antes da universidade, nem foi lá, né? Como produtora, para me sondou a minha disponibilidade para coordenar o programa. Frente a isso, coordenei, chamei pessoas que são minhas parceiras e que eu tenho total confiança, assim, uma delas é a Camila Schenkel, Marina Polidoro, a Flávia Mutran, que são professoras do departamento, e para coordenar junto comigo. Então, é uma coordenadora e uma substituta. Eu, por enquanto, estou sempre coordenadora. A minha ideia é que isso não seja eterno, né? Começou que ano? Começou em 2019, mas aí veio a pandemia, a gente começou a executar em 2020. E aí estamos aí há 3 anos na execução, né, do programa. Então, assim, mas fora as coordenadoras, existe uma equipe de coordenação formada por professores e formados por alunos também, que são os bolsistas do programa, que tem uma contribuição mais assídua. Esse programa, a gente acabou de lançar o catálogo desses 3 anos. Eu vi. E ali a gente fala um pouquinho desses números, então a gente atingiu aí, só para pensar um pouco nesses termos, né? Mais de 20 mil pessoas com o programa, é muita gente. Da comunidade local, no caso, assim. Isso, da sociedade. Da sociedade geral, porque também a gente fez cursos online. Sim, teve a parte online, é verdade. E tudo. Então, os números são 20 mil? Importantes, mais de 20 mil, deu quase 25 mil. Assim. 25. Isso assim, com estimativa também de exposição. A exposição, por exemplo, do Renato foram mais de 10 mil visitantes, né? Então, é um número importante. É claro que impacto não se mede só em número, mas eu acho que números importam cada vez mais. Quando a gente fala em representatividade, a gente precisa objetivar minimamente o que é isso. Então, números ajudam nesse sentido. É claro que para ter uma qualidade, um aprofundamento maior, às vezes a gente tem cursos ali que foram para 5 pessoas e foram muito importantes dentro do programa e replicaram dentro dos seus contextos o que foi aprendido ali, o que foi construído junto também. Porque nem só se trata da universidade levar esse saber para fora. Sim. Para fora das suas paredes. Não é assim, eu chegar num lugar e eu despejar conhecimento. Na verdade, a ideia é que com a extensão, a universidade mantenha sempre uma porosidade para ser permeada por saberes que ainda não foram institucionalizados para dentro dela. É o que tu falou antes da escuta. Da escuta, exato. A extensão surge como saber para ser levado para fora, mas há muito tempo se entende que não é assim, que a universidade também tem ganho com isso, e muito, no sentido de trazer para dentro conhecimentos que até então não estavam. Então, a gente tem reconhecimento de saberes tradicionais, várias coisas que acontecem como via extensão, porque dentro da instituição a gente não tem como formalizar um contato com alguém. Burocraticamente, é muito difícil para a gente ter um registro de uma pessoa que não seja ou funcionário ou aluno dentro da universidade. Sim. Então, se cria esse braço extensionista para poder cadastrar num sistema pessoas que não são nem alunos nem professores, mas estão fazendo com. E aí, frente a essa possibilidade, a esse braço que eu consigo contar em números, eu consigo identificar comunidades, pessoas,
né, que estão ajudando a universidade a executar a sua missão, né, e levando, sim, conhecimentos para comunidades que também nos solicitam esses conhecimentos, né, e também aprendendo com eles e também cobrindo demandas externas. Então, às vezes, um projeto de extensão vem de uma demanda externa, de uma comunidade que precisa de uma coisa, e onde é que a gente vai conseguir isso? Sim. Talvez na universidade. Aí surge o projeto. Cada vez mais esperamos que com essa transformação aí curricular, os alunos se atentem para o mundo. Estão ouvindo aí, ó. Exato, dei até uma instaladinha aqui. Se atentem que eles podem ser propositores de extensão. Não precisa vir do professor, até porque a aula e o aprendizado, ainda mais no currículo de artes visuais, que é um currículo bem aberto, em que o aluno, ele é muito mais... Ele que gerencia as próprias escolhas, né? as próprias escolhas das disciplinas a partir do 2º ano. Então, na verdade, a gente acredita que esse aluno, ele tem sim capacidade para identificar também o que seria interessante ter até dentro da própria universidade, não tem, né? Sim. Ou que, né, ele vem de algum lugar. Nesse lugar, será que tem arte? A gente tem acontecendo e reverberando. A gente tem estudantes do interior também do estado, embora a sede seja aqui em Porto Alegre. Então, será que nesse interior está acontecendo tanta exposição assim? Ou também não quer dizer que a arte seja só isso, mas o que está acontecendo cultural? O que levou esse aluno a sair lá da cidadezinha dele e que tipo de retorno social ele pode dar para esse lugar também? Né? Que tipo de parceria se consegue? Porque essas pessoas são desses lugares, então conhece melhor essa cidadezinha do que eu, que nunca fui lá e sou professora, mas sei lá o que é essa realidade, talvez ele conheça melhor do que eu. Esses projetos de extensão eu acho, não vou dizer os mais importantes, mas eu acho que extremamente relevantes que acontecem, não só na URGS, mas em todo... Está nesse momento que a gente está vivendo meio anti-ciência, digamos assim. Apesar de artes não se incluir, mas não é isso que eu estou dizendo. A ideia eu acho que falta até divulgação das próprias instituições a respeito desses projetos com cunho... Como é que eu vou dizer? Que envolvem o entorno, digamos assim, quem está fora. Isso, exato. E a gente também tem obrigação, nós somos governamentais, assim. Então, a gente tem a obrigação também, e os alunos que estão ali recebendo e ajudando a construir, recebendo uma infraestrutura, né, para poder construir aí a sua trajetória profissional de graça. Ninguém está pagando para estar ali. Sim, né? Sim, é pública. Quer dizer, quem é que está pagando? Todo mundo. Todo mundo. Então, se todo mundo está ajudando a construir esse espaço, Exato. Quem sabe vamos pensar que a gente também tem, sim, fundamentalmente, a responsabilidade com essas pessoas que estão ajudando via impostos, né, e que estão para fora desses muros, em dar um retorno social. Então, e muitas vezes nem sabem o que acontece ali dentro, né? Exato. E aí muito da comunicação, graças à burocratização da máquina e ao tamanho da máquina, fica restrita à própria comunidade acadêmica. E aí essas notícias de tudo que a gente faz, que não é pouca coisa, nossa, só na pandemia, olha quantas vacinas foram produzidas graças à universidade, trabalho de campo, de teste de Covid, de equipamento, só assim diretamente da saúde, fora o resto todo que a gente fez para, por exemplo, com a arte, manter a saúde mental em casa. Sim. Né? Então, a atuação é muito forte, mas nem sempre o grande público fica sabendo. E aí se tem uma ideia muito rasa de que o professor acadêmico é um marajá, vagabundo que dá aula... Naquelas. Sim, dá aula 2 vezes por semana, 3. Ai, o que é isso? Não trabalha. São os nababos. Gente, só para vocês entenderem, né? Um professor, ele com dedicação exclusiva, ele tem 4 funções. Ele é administrador, ele é professor de disciplinas, ele é pesquisador e ele é extensionista. Então, 25% do meu tempo só é reservado para aulas. Então, se eu dou aula 2 vezes por semana... significa até no máximo 24 horas do meu tempo eu posso ocupar em sala de aula, porque lembrando que
Quando eu tô em sala de aula, antes eu preparei aula, depois eu corrigi. Fora a carga horária do professor, isso a gente preparação. Não conta, isso mas... não conta desses 25%. Frisar, né? Exato. Então, eu posso ocupar 25% do meu tempo, no máximo, em sala de aula. Mais do que isso, se entende pela legislação que eu estou excedendo o máximo permitido de trabalho, porque daí eu vou exceder, inclusive, 40 horas. Então, é muito louco, né, pensar que os funcionários públicos, e não é só professor, eu aqui falo porque é o meu lugar dentro dessa instituição. No entanto, os técnicos da universidade trabalham muito também, são, em geral, sobrecarregados. E defasados, né? E defasados, porque às vezes tem muito pouca gente para muita demanda. Então, assim, é um ledo engano dizer que a gente não faz nada, qualquer professor trabalha muito, sim, sempre. E minha admiração aos professores que estão lá preparando esses estudantes para entrarem conosco depois, que é esse guerreiro, que é o professor da escola infantil, né, da educação básica, educação infantil, fundamental e médio, que esses trabalham muito. E atendem 40 horas semanais, todos, né? Porque é para todos. Então, é uma loucura, né? Pensar nesses termos. E aí, dentro disto, tem a produção artística que eu consigo, né? Daí também vincular a pesquisa. Então, tem a minha produção prática. Isso é uma pergunta que eu pulei aqui, ia deixar para depois. Como é que tu vincula a Lilian artista com a Lilian professora ou vice-versa? Eu acho fundamental essa vinculação. Como é que conversam as coisas? É como um engenheiro químico que não vai para o laboratório produzir as suas pesquisas. Não tem como. Ele precisa atuar para, então, ele ter estímulo para seguir dando aula e se atualizando. Da mesma forma, eu preciso estar pintando as minhas telas, se for esse o caso, ou produzindo instalações, sim, e outros meios, né? Porque eu também sou bem multifacetada, embora tenha esse núcleo na tua exposição, central. Linhas Cruzadas, foi Linhas Cruzadas, né? Que tinha uma canoa. Isso, uma jangada. Transcende a pintura, digamos. Isso, assim, vai por outro... porque o meu interesse é em paisagem cultural, exato, né? A partir desse olhar pictórico, mas que vai para outros meios, assim. E falar de outros que também não precisam ser só humanos. Adoro falar de contextos que é esse outro. Acho que por isso que também o trabalho tem muito a ver com a minha forma de estar no mundo, né? Assim, no sentido de que cada projeto artístico é uma oportunidade que eu crio para deste convívio ou desta experiência de viagem, de deslocamento, produzir um novo olhar para mim mesma sobre as questões que estão ao meu redor e a gente dificilmente consegue escapar da gente mesmo. Eu tento. Eu tento, mas a questão estilística, ela vai aparecendo, né? As preferências de tonalidades e tudo isso vai aparecendo. A gente vê que, no fim, por mais incoerente que se seja, quando a gente bota tudo junto numa exposição, a gente vê assim, mas olha que não é... Tem coisa que é lá do início, às vezes, né? Que tem... Exato! E aí a gente se dá conta até de coisas da infância, muito antes da formação, né? Que já estava tudo lá. E parece que está sempre tudo lá, né? Só que a gente tem que cada vez expandir mais o olhar para conseguir enxergar esses abismos que são também para dentro, né? Não só para fora. Mas eu acho fundamental, porque senão também eu pressiono os alunos a ter um nível, ou um ritmo, ou uma forma de pensar e articular o trabalho que tem talvez mais a ver com uma demanda sobre mim mesma do que sobre eles que estão lá no começo. Então, para eu entender que eu não posso ter expectativas, a melhor aula é aquela que tu vai sem expectativa. Quando tu vai com expectativa, não dá certo. Expectativa é a mãe da frustração, né? Isso aí. Da decepção. Então, para eu não ter expectativas, eu tenho que me manter ocupada comigo, com as minhas atividades. Então, fazer uma proposição em aula depende de eu estar muito bem resolvida com as minhas coisas, porque sim, se eu vou lá e jogo num aluno que está recém começando, uma expectativa dele
né, superar ou atender a essas exigências que são, na verdade, minhas, né, é uma frustração constante, porque talvez 5% do que eu dê, eu tenho de retorno numa aula. Sim. Quando a aula é boa, quando funciona. Semestre, talvez. Um semestre. Um semestre. Exato, Então, porque também esse espelho não é perfeito, né? Quando eu lanço uma coisa para o outro, tem um monte de ponto cego. Tanto do meu ponto de cegueira, que eu não enxergo, que lá pelas tantas eles estão curtindo, e para mim parece que tá achando que todo mundo tá com uma cara de... Aí isso é uma questão horror. Também, essa, eu não sei se eu tenho sentido cada vez mais uma dificuldade até de compreensão de expressões. De leitura facial, corporal, porque acho que talvez o fato de ter a mediação constante de celular, as pessoas pararam de olhar umas para as outras. E inclusive, às vezes, para mim, parece que falta entusiasmo, falta alegria, falta esperança, falta desejo de... Estão sendo uma cara de tédio. Isto. E aí eu fico pensando, mas a aula tá insuportável. E eles estão curtindo. E eles estão curtindo, mas é o jeito deles que demora um pouco mais para aparecer para mim, porque o meu repertório corporal é de uma outra geração. Sim. Então, eu às vezes vou com um julgamento que é melhor eu dar um tempo e ver o que vai acontecendo, porque para mim tá um fracasso. E aí depois geralmente eu me surpreendo positivamente no final. Às vezes não, né? Às vezes acontece o contrário, tu acha que super tá arrasando, e aí quando tu faz uma avaliação, tu vê que não. Mas, em geral, eu me surpreendo positivamente no final, assim, que realmente não dá para dizer que eu não tento. Criar uma situação em que eles tenham que construir junto comigo as alternativas. Eu não gosto de entregar, eu não gosto de dar exercícios fechados demais, porque tudo isso eu já sei fazer. Sim. Então, não é para mim, né? Eles é que tem... Então, eu faço agora, às vezes, umas inversões, que eles têm que criar o exercício e não eu criar o exercício, sabe? Porque, na verdade, eles é que têm que se dar conta da linguagem, né? Do que é a construção de uma instrução, do que é a construção de um trabalho. Com relação à minha trajetória, embora eu seja muito rapidinha, e até minha diretora lá, minha chefe diretora da unidade, me chama de foguetinha, né? Mas eu tenho um apreço pela linha curva, assim, pelo caminho das curvas. Acho que talvez essa entrevista tenha esse desenho de que muitas vezes eu respondo 2 perguntas numa só, né? Porque... aí eu trago... É que eu tô acostumado, então. E eu gosto muito de pensar na fenomenologia do Bachelard, né, na fenomenologia do espaço que ele propõe, que é dessa paixão pela curva, ou pelas bordas, pelas fronteiras entre assuntos, entre campos. Isso acaba, na verdade... acaba complexificando um pouco mais essa abordagem reta e rápida de quem é objetivo, direto e, né, e mais rapidinho. Então, acho que, na verdade, todo esse meu apreço com relação à paixão pelo tema da paisagem e dessas curvas e formas, né, que a gente encontra da natureza, em especial presentes inclusive no nosso corpo, que é essa curva, né? Se tu for a fundo, né, essa curva sempre tem formas simétricas, né? Se tu for lá para um nível celular, assim como se a gente for para um nível espacial também, isso que parece tão indeterminado e sem regras, esses padrões vão matematicamente se conformando. Então, eu acredito muito que na curva tem sim, lá pelas tantas, muitas retinhas ali que vão compondo e fazendo essa trajetória
muito mais interessante do que um ponto, o menor ponto entre um ponto e outro. Nas minhas últimas experiências artísticas com a paisagem, eu procuro muito estabelecer vínculos a partir de experiências, seja de caminhadas, de experiências de navegação por águas, navegação por ar, entrando em diálogos com pessoas que vivem esse mundo, só que em outras camadas, seja atmosféricas ou para dentro da Terra, né? E para justamente girar essa percepção e entender esse dentro e fora da superfície da Terra de uma forma um pouco mais, no mínimo, inusitada e surpreendente para mim, né? Sair um pouco dessa telinha de celular faz bem. E acho que nesse lugar da arte, dentro da universidade, também a gente é meio que um estranho no ninho, né? É pouco científico, perto de áreas mais duras e exatas, né? Mas que cada vez mais essas áreas estão vendo que é necessário não abdicar de questões aí que vêm das humanidades, das artes, que envolvem sim sensibilidades, porque não existe nenhum caminho, ainda mais nessa relação, né, voltando aí à questão da fenomenologia, nessa relação do homem com o mundo e com o seu espaço ao redor, né, da maneira com que a gente habita esse mundo, sem pensar em questões muito políticas, muito existenciais, muito sensíveis, porque não adianta nada eu fazer grandes descobertas científicas se eu não puder ter um mundo habitável daqui a alguns anos, né? Sim. Então, acho que é fundamental que os campos se entrelacem e se escutem, de novo, a importância da escuta e de olhar para essas diferenças com, no mínimo, respeito. Mesmo os parâmetros mais diferentes, se tu relativizar um pouco o teu posicionamento com relação a quem está falando, tu vai, no mínimo, compreender esse lugar de fala, né? Falando de um termo aí tão sólido aí nos dias atuais. Então, acho que respeito sobre tudo, né? E respeito à diversidade, respeito a essa caráter interdisciplinar que o próprio campo da arte tem e que atualmente eu venho trabalhando muito com cientistas, né? E falando um pouco de projetos futuros e projetos do presente. Um projeto muito recente que eu estou envolvida e é via FAPESP, via São Paulo, lá com o pessoal da Unicamp, com o LabJOR, né? E pessoal que eu tenho uma admiração profunda, assim, há muito tempo, uma ligação afetiva também, né? A gente está construindo um projeto bem interessante, venho já de algumas experiências com biólogos aqui do estado, já que a minha linha de pesquisa envolve, sim, pensar a preservação ambiental, pensar o futuro, né? A arte do futuro, mas também a vida do futuro, né? E essas interlocuções de pensar que a gente não é tão civilizado assim quanto pensa e ao mesmo tempo a gente é a natureza e a natureza também é muito manipulada por nós, então somos sim um paradoxo e um organismo vivo que interage o tempo todo, né, com muitos outros. Só de bactéria, o que a gente tem no intestino não é brincadeira, todo, né? Então Alexandre mais 1 milhão de bactérias e muito mais outras coisas. Exato. Então, assim, acho que isso tudo nos amplia e nos tira desse lugar isolado de pensar que eu sou um ser que vive sozinho, na minha solidão sabe? Porque não somos isso. E talvez as redes sociais, uma situação de pandemia, tenham nos incutido essa mentira. E que dita muitas vezes, né, parece verdade. Então, acho que pensar o bem viver, pensar as nossas relações com um pouco que resta de floresta, com um pouco que resta de pampa, com um pouco que resta aí... Pampa que o diga, né? Exatamente. É simplesmente fundamental. E se a arte tem aí uma via de acesso para poder sensibilizar as pessoas... E a gente mesmo, né, sobre esses
tantos outros mundos que passam por a nossa janela desapercebidos, acho que é uma obrigação, entende? Eu vejo, talvez esse termo obrigação esteja mal aplicado, mas é uma responsabilidade e é um dever, entende? Não só como artista, mas como cidadão, e um artista é também cidadão, sabe? Não dá para esquecer disso, né? Exato, não dá para esquecer disso. É claro que eu também posso falar dos meus mergulhos interiores, mas eles sempre vão refletir também esse fora que me cerca e que não pode ser esquecido, né? A gente não está sozinho, e isso pode ser muito bom também, né? E recentemente eu acabei de vir da Amazônia, então eu tô com isso muito aflorado. Cheguei aqui, caí de paraquedas, mas tô louca para voltar, né? A gente fez uma imersão na floresta através de um projeto com o Amazon Face, mas fundamentalmente mergulhando junto com as comunidades indígenas que cercam ali em Manaus, nesse tanto de vida que tem, né, nesse rio, nessa floresta, e acho que podemos aí usufruir um pouquinho do que nos resta, e esperamos que dessa experiência surja uma interlocução muito maior, vinculando aí cientistas, indígenas, artistas e pesquisadores que atuam em Sudeste, Norte, Oeste, Nordeste, Sul do país, né? Para não também ficar reforçando visões assim da Amazônia de uma forma exótica, né? Mas criando pontes de contato para entender que também nós temos muito aí a aprender com eles, e na verdade é uma necessidade urgente isso, né? Frente às mudanças climáticas, que é o que me aflige, e talvez por isso fui acometida por uma sinusite que nos adiou aqui a entrevista, né? Mas vindo de lá para cá, acho que isso foi um retrato justamente, né, dessas alterações climáticas que estão na motivação inicial lá da minha ida para a floresta. O projeto do Amazon Face, ele se pretende são torres de observação dessa mata para medição, né, da floresta, e inúmeros dados levantados em cada estação para entender a transformação da floresta com a sobrecarga de CO2. Então, conforme o dióxido de carbono aumenta na atmosfera, o que acontece na floresta? Será que a biomassa está diminuindo por conta disso, né? E como é que a gente pode pensar, perceber e fazer floresta hoje? Um pouco são essas questões que me cercam, assim, e me motivam a seguir, inclusive fazendo um pouco de floresta dentro da cidade, com cimento e tudo, mas vamos lá, né? Acho que uma aula também é uma floresta, né? E, então, é isto. Então é isso. Fechando com a reta da curva, a gente... Tangenciando a tangente dessa curva. Porque tem alguma coisa que tu quer... Que agora já... Teve lá fazendo exatamente o quê? Foi uma residência artística. Esse é um projeto que a gente... Eu li alguma coisa, mas eu não quis nem porque, sabe, alguma coisa... Sim. Pra não falar merda também. É um projeto de parceria com vários pesquisadores de várias áreas, né? O Amazon Face é uma iniciativa do Ministério de Tecnologia com o MET, que é o Met Office da Inglaterra, que é um escritório de meteorologia dos mais tradicionais do mundo. E então esse projeto é por aí, né, com financiamento internacional e tudo, e pesquisadores de ponta. Foi via URGS ou via... Não, eu não... Via Lilia? Na verdade, foi via FAPESP, via... Isso, é porque eu sou da equipe coordenadora desse projeto, né? Eu integro essa equipe, a FAPESP... Qual projeto? Perceber e Fazer Floresta, que é um projeto que eu tenho junto com a área de divulgação científica da Unicamp, que é um pós, que é disto, né? Com professores de várias áreas, jornalismo, biologia... educação, arte, tudo junto. Então tinha pessoal da dança, pessoal da tecnologia e das artes, pessoal da escultura, de tudo um pouco. De tudo um pouco, com pesquisadores de vários cantos do mundo, assim, e que trabalham com meteorologia também, né, cientistas que
Daí tu junta ali na equipe muitos, né, muitas áreas diferentes dentro do, por exemplo, do Amazon Face, mas também pesquisadores indígenas, tanto da área de biologia, quanto de educação, como de artes, e que são desses dois mundos, né, desse mundo acadêmico e desse mundo da floresta, com quem a gente tem tanto a aprender. Então, se tu for ver, para nós aqui do extremo sul, é um outro mundo mesmo, né? É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Outra cultura. Isso, é uma outra cultura, mas é um impacto, e aí, eu acho, quem muito... sabe também, né, consiga implementar alguma coisa para cá, né, com essa experiência lá, mas está sendo muito bonita. É que a Unicamp, ela é uma universidade que realmente se abriu demais aos indígenas e se criou ali inclusive um centro para os estudantes indígenas fazerem os seus rituais, os seus cantos, tipo um lounge, assim, para eles, uma espécie de arena. E então, acho que a gente tem muito também a aprender. Mas junto dá para fazer.